Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, à nossa matéria de centro cirúrgico. Repito que as nossas aulas é um pouco, muito teoria, né? Porque a gente fala muito sobre normas, nós vamos falar sobre as pinças, então é um pouco maçante. Vocês me desculpam, mas não tem outra maneira, tá? Pessoal, antes de dar continuidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumão das últimas aulas, tá? Então, vamos lá. Quero que, se tiverem dúvidas, alguma coisa, podem deixar, podem perguntar, tá bom? Resumos das aulas anteriores. O que nós falamos nas aulas anteriores, então? Nós falamos do centro cirúrgico, que o que é? É uma área especializada e complexa, composta por um conjunto de áreas ou instalações diversificadas, destinada à realização de intervenções anestésicos cirúrgicos. Tem áreas do bloco cirúrgico. Quais são? Não restrita, semi-restrita e restritas. Vocês precisam saber os conceitos de cada uma. Em concurso sempre cai a diferenciação delas, tá? Divisão do centro cirúrgico, né? A gente falou também sobre os vestuários, a secretaria, como que é, as ligações e para quê de cada um. Cirurgia ou operação, o conceito, o que era, que é o tratamento da doença, lesão ou deformidade externa ou interna. E cada pessoa faz cirurgia por uma coisa. Tem gente que é por intervenção, né, por alguma doença, mas tem gente também que tem uma intervenção para quê? Para estética. É realizado na sala de cirurgia do hospital ou em ambulatório. Quais são os tipos de cirurgia? Nós temos urgência, emergência e eletivas. Tem que saber diferenciar as três, ok? Finalidade da cirurgia: diagnóstica ou exploratória. A pessoa está com uma dor abdominal. Aí não acha em raio-x, exames, não dá alteração, então o que eles vão fazer? Eles vão introduzir, né, um meio de vídeo para ver o que está acontecendo dentro do abdômen da pessoa. E a classificação, que pode ser limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. A equipe da cirurgia do centro cirúrgico, ela é composta por diversos profissionais: anestesista, cirurgião, instrumentador cirúrgico, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, podendo ou não integrar a equipe de auxiliar administrativo. Atribuições do técnico de enfermagem. Isso vocês precisam saber na ponta da língua, tá? Não precisa decorar nem nada, mas vocês têm que saber o que é. Por exemplo, colocar em ordem, manter a ordem, zelar pelas condições ambientais, verificar o funcionamento, principalmente, né, dos materiais que vão ser utilizados na cirurgia, de oxigênio, a quantidade de oxigênio, dos monitores, se estão funcionando ou não. Isso é responsabilidade do técnico, tá? O circulante da equipe de enfermagem, isso sempre cai, tá? E também em concurso. Sobre o circulante, o que é, né? Qual que é a responsabilidade dele por preparar a sala cirúrgica, pelo auxílio de quem? Da equipe cirúrgica, pelo preparo da mesa, anotações, encaminhamentos. Gente, anotações todos têm que fazer e detalhadamente. Né? Não precisa ser repetitivo, não. A gente tem que ser minucioso, tá? Ele deve também recepcionar e assistir o paciente antes, durante o procedimento, até que ele seja encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica.
Na montagem da sala cirúrgica, tem que verificar a lista de cirurgia, o que o médico pediu, material, deixar, por exemplo, eu sempre falo que a gente tem que testar, quando a gente vai, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai testar uma sonda vesical, eu sempre falo que quando a gente testa antes de colocar, porque senão o balão pode ser que ele esteja vazando ou ele não enche, né, na sonda vesical de demora. Então, a gente sempre tem que ver. Então, você tem que ter uma sobressalente se ele tiver furado, tá? A desmontagem da sala cirúrgica, ela é realizada ao final do procedimento cirúrgico, deixando a conferência, né, para ver se todos os materiais, você sabe a quantidade que você colocou, tem que ter a sobra, a utilização, tem que bater a quantidade que você colocou, tem que saber isso, tá? E ter cuidado para não contaminação. A partir daqui, nós já vamos para a matéria nova, tá bom? Então, nós fizemos, até aqui, nós fizemos um resumo, vocês precisam saber, ok? E a partir de agora é matéria nova. Então, vamos dar continuidade à nossa matéria. Fatores de risco, nós vamos estudar sobre os fatores de risco para o controle de infecção. Sabe-se que a infecção do sítio cirúrgico é multifatorial, não é só um fator, são vários. Se a gente não tomar cuidado, né? E sendo que a equipe cirúrgica é uma importante fonte de patógenos para a sua etiologia. Diante a esse contexto, desse conceito, o uso de paramentação é uma forma coerente de prevenção, de transmissão, de contaminação e de infecção, tanto para o profissional como para o paciente. E o uso adequado está relacionado também com a garantia da manutenção da asepsia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer uma aspiração de um paciente, quais são os equipamentos de proteção individual que deve ser usado? Óculos, máscara. Hoje a gente não tira mais a máscara, principalmente por causa do coronavírus. Então, a gente tem a máscara, óculos, viseira, touca. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Mas por que isso tudo? Para prevenção. De quem? Meu? Não. Meu e do paciente. Vamos lá. Meu. Porque o paciente, ele pode ter, por exemplo, vamos pegar uma ferida. Eu vou desbridar e ela pode estar purulenta, né? E eu não vi. Então, eu vou começar a desbridar. De repente, aquela secreção purulenta, ela vai fazer assim, ó, ela vai estourar. Onde que ela vai vir? No meu rosto. Então, aquela infecção que está ali, aquelas bactérias, se eu não tiver de óculos, ela vem no meu olho, aqui a absorção, né, as mucosas é muito perto, então você vai absorver e vai se contaminar, né? Boca, então por isso que a gente tem que se paramentar. Então agora vamos fazer o contrário. Hoje nós estamos vivendo uma onda de pandemia, coronavírus. Tem muita gente que está tendo assintomático. Não sente nada, não desenvolve nada, e é um paciente de imunidade baixa, e aí? Aí você não está paramentado, porque a primeira coisa que você vai fazer é passar para o paciente, tá? Então, acaba que os EPIs é para o profissional e para o paciente, ok? Fatores de risco para o controle de infecção. A infecção do sítio cirúrgico, gente, o sítio cirúrgico é a localidade da cirurgia, é onde vai se fazer a cirurgia, tá? Representa um grande ônus socioeconômico. As instituições, em decorrência dos custos hospitalares, e ao paciente pelo prolongamento do período de afastamento
principalmente de suas atividades profissionais e familiares. Isso que quer dizer? Porque se o paciente vamos pegar o paciente, ele fez a cirurgia. Se ele pegar uma infecção, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais tempo dentro do hospital tomando antibiótico endovenoso. Gera custo. Se o profissional pega uma infecção, gera custo. Por quê? Ele vai pegar atestado, não vai trabalhar e tem que ser substituído para continuar o funcionamento daquele lugar. Então, gera séries, né, de custo, né, e vida. Fatores de risco para o controle de infecção. Estudos revelam que problemas de natureza infecciosa podem estar relacionados a fatores intrínsecos às condições do paciente, ou seja, é reconhecido que a maioria das infecções hospitalares, inclusive a de ferida cirúrgica, é de origem o quê? Endógena. 70% a 80%. Tá? Também é de fundamental importância lembrar que muitos pacientes podem adquirir infecções através de práticas iatrogênicas decorrentes de mitos e rituais que podem favorecer o aumento do índice de infecção no pós-operatório. A segunda causa da transmissão da infecção cirúrgica, né? Do sítio cirúrgico, que significa o ISC, é a equipe cirúrgica, caracterizada pela infecção vinculada principalmente pelas vias aéreas superiores e pelas mãos. Nós somos muito contaminados. Nariz, a gente pode ver, eu tenho mania de ficar aqui, ó, coça, meu nariz coça. Então, é contaminado a mão. Então, a gente é um meio de infecção. Outros mecanismos de contaminação, o que é? São os artigos médicos hospitalares e o ar ambiente. Só de você, o paciente está com imunidade baixa. Ali já tem no ambiente contaminação, né? Então, já é um meio. Existe, gente, não sei se vocês já ouviram falar. É triste falar sobre isso, porque a gente não pode, né, julgar, mas tem certos hospitais que o índice de contaminação é muito alto. Só que para isso existe a CCIH, para combater essa infecção. De onde está vindo? É isso que gera a investigação, os estudos e a CCIH. Porque ela colhe e quer saber. Né? Por exemplo, o coronavírus, a CCIH, ela trabalha em cima para não contaminação dos outros lugares. As crenças e práticas em relação ao controle de infecção do paciente cirúrgico são caracterizadas em 4 temas relacionados ao paciente: preparo de pele, tricotomia, gente, isso cai também em prova. Tá? Eles sempre perguntam, por exemplo, controle de infecção são caracterizados por 4 temas, exceto, tá? Então, aqui, ó, preparo da pele, tricotomia, o que é a tricotomia? A raspagem, né? Roupa privativa, retirada de adornos, a equipe retirada de adornos, o que é? Anel, brinco, essas coisas. E paramentações ao ambiente, limpeza da sala, operatório, piso, padrões de circulação. Tanto é que na sala cirúrgica, no centro cirúrgico, outros funcionários não têm livre acesso. Eles tentam minimizar esse livre acesso da sala de cirurgia. E aos procedimentos também. Asepsia, escovação cirúrgica, colocação de campos estéreis, a validade da esterilização. Pode ser que você esterilizou aquele material, ele tem um tempo. A validade dele tem um tempo. E aí não olhou, aí já gera, pode ser que tenha contaminação.
O controle da contaminação ambiental no centro cirúrgico tem sido considerado uma medida racional para prevenção. Prevenção de quê? Da infecção. Esse controle assume conotação mais ampla e não se limita somente à limpeza de pisos, paredes, equipamentos, englobando também o controle de quê? Do acesso e do trânsito de pessoas dentro da sala de operação. Nós citamos, durante a cirurgia também. E a movimentação das portas, o sistema de ventilação, da paramentação adequada da equipe cirúrgica. A infecção hospitalar constitui um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais de saúde e pacientes. Estima-se no Brasil que a infecção do sítio cirúrgico ocorre após 11% das operações. Não existem muitos estudos em cima disso, porque a CCIH fica em cima. São 3 as principais estratégias para reduzir e prevenir a infecção do sítio cirúrgico. Diminuir a montagem e o tipo de contaminação, melhorar as condições da ferida e melhorar as defesas do hospedeiro. A antibioticoprofilaxia deve ser realizada antes do início da cirurgia. Se é uma cirurgia contaminada, lógico que o médico já vai passar uma profilaxia de antibiótico, né? Preferencialmente na indução da anestésica, para que no momento da incisão da pele, com exposição de tecidos ao micro-organismo, exista concentração tecidual adequada ao antibiótico. Como o Staphylococcus aureus, que eu falo com vocês, está muito aqui, ó, nos nossos narizes, nas nossas vias aéreas. É um agente mais frequente da infecção do sítio cirúrgico. A profilaxia ela deve ser realizada com antibiótico, que tem atividade contra este agente, geralmente cefalosporina. Ela é forte, de primeira e segunda geração. Ela é bem forte, esse antibiótico. Agora, caso a cirurgia seja prolongada e ocorra uma grande perda volêmica, ou se o paciente for obeso, mórbido, é recomendável uma segunda dose intraoperatória. Então, ele entra com profilaxia e pós-cirúrgico também. O uso de antibiótico profilático iniciado após o início de intervenção é ineficaz, independente da duração do uso. Os guias atuais para prevenção de infecção, peraí, vamos voltar. Eu quero abrir aqui, ó. Não está abrindo para me ver vocês. Os guias atuais para prevenção de infecção hospitalar são baseados em evidências científicas, é o que eu falei com vocês, em dados, em estudos. Eles não é aleatório, não. Agora, as recomendações se baseiam na forma dessas evidências. E o CDC classifica suas recomendações de acordo com as seguintes categorias. Categoria 1A. São medidas fortemente recomendadas para a implementação e fortemente suportadas por estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos, bem desenhados. A categoria 1B são medidas fortemente recomendadas para implementação e suportadas por alguns estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos com forte razão teórica. E a categoria 1C são medidas determinadas por regulamentações, normas ou padrões governamentais. Eu vou citar todas, tá? E depois eu vou dar um exemplo, para a gente estar entendendo. A categoria 2C são medidas sugeridas para implementação e suportadas por estudos clínicos ou epidemiológicos, indicados e com uma razão teórica. Tópicos não resolvidos ou sem recomendações. O que é isso? São medidas para as quais as evidências científicas são insuficientes ou até não há consenso relativo à sua eficácia. As recomendações do CDC, com os níveis de evidência para a prevenção de infecção, são apresentadas no quadro a seguir. Vamos lá no quadro, vou mostrar para vocês. Para dar exemplo, só para vocês entenderem. Aqui, ó.
Nós temos o nível de recomendação, né, que é um A. Lembra que um A, a gente citou que né, por exemplo, preparo do paciente, diagnóstico e tratar a infecção do sítio distante antes do procedimento. Um A. Lembra? Vamos lá, deixa eu voltar lá para vocês entenderem. Cadê um A? São medidas fortemente recomendadas para implementação e fortemente suportadas pelos estudos experimentais. Então, ou seja, teve estudo. Então, fazer a internação pré-hospitalar mais breve possível. Um A. Controlar a glicemia em todos os pacientes diabetes, evitando particularmente hiperglicemia. Um B. O que é um B? Vamos voltar lá. Um B. São medidas fortemente recomendadas para implementação e suportadas por alguns estudos experimentais. Então, já tem estudo sobre isso. Ok? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse quadro, tá? Vou recortar para vocês estarem lendo, mexendo, para vocês estarem entendendo, tá? Mas não tem segredo. Realizar a asepsia no campo operatório, um B, essencial, tem experimentos, tem estudo e deve ser realizado, tá? Não alterar ou suspender o uso contínuo de esteroide antes do procedimento eletivo. Top não resolvido. Por quê? Porque não teve estudo. Ok? Vamos ver mais. A gente está entendendo. Administrar antibiótico profilático. Olha para vocês verem. Administrar antibiótico antimicrobiano profilático quando indicado e selecionado baseadamente no agente mais comum para o procedimento específico. É essencial? Sim. Já teve estudo? Já. Tá? Vamos ver se eu acho aqui. Esse aqui é o 2. Considerar realizar cirurgia para próteses ortopédicas em salas com ar ultralimpo. Então, foi o 2. Vamos ver o que é ele. Olha para vocês verem. Olha o 2. Nós temos o 2C. Viu? Que nós temos, ó. O 2C são medidas sugeridas para implementação exportadas por estudos clínicos, ok? Então, teve estudo e precisa, ok? É só pegando, gente, lendo, depois vocês jogam na internet para vocês estarem interagindo sobre isso, tá? Mas isso é citado, não precisa estar na ponta da língua, não, vocês precisam saber que existe, tá bom? Eu sempre falo que o que vocês precisam saber, eu estou falando, eu estou citando, que vocês precisam saber a fundo. Então, vamos lá. Nós vamos agora falar sobre a paramentação cirúrgica. O que é isso? A paramentação é a colocação de paramentos. O uso de paramentação tem como finalidade o quê? A formação de uma barreira microbiológica contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico do paciente, oriundos ou dele mesmo, dos profissionais, dos materiais, dos equipamentos, do lugar. Os componentes de paramentação, quais são? Nós temos os aventais, gorros, luvas, máscara, e nós vamos falar sobre cada um. Deixa eu voltar aqui. Aventais. Diariamente, inúmeras células epiteliais, quando a gente usa o avental, desprendem-se da nossa pele. Sendo que muitas delas levam consigo o quê? Bactérias. E a utilização do avental objetiva é reduzir a dispersão das bactérias e evitar o contato da pele da equipe com sangue e fluidos corporais, que possam contaminar a roupa privativa. O CDC recomenda o quê? Troca de avental quando este estiver visivelmente sujo de sangue ou outro fluido corporal.
potencialmente infectante, tá? Gorros. O CDC sempre recomenda sua utilização com o intuito de evitar a contaminação do sítio, por causa, por exemplo, vamos pegar aqui se alguém tem alguma traqueostomia, tem traqueostomia, você vai fazer uma aspiração, seu cabelo, principalmente mulher, homem mesmo, cai, né? O do homem ainda é pequenininho, e vai aspirar e cai um cabelo dentro da traqueostomia, é um meio de contaminação. O gorro, ele deve ser bem adaptado, permitindo cobrir totalmente o cabelo na cabeça e na face. Face é porque ela tem que vir aqui, tá? Luvas são utilizadas pelos membros da equipe cirúrgica com a função de quê? De proteger o paciente das mãos dos profissionais, bem como a equipe de fluidos potencialmente contaminados, com a finalidade de quê? Reduzir e prevenir o risco de exposição de sangue. Recomenda-se o uso duplo em enluvamento de cirurgião e do primeiro assistente. Por exemplo, gente, hoje em dia a gente tem que olhar muito custos, né? Então, usar 2 luvas, eles não recomendam muito mais, não. Mas presta comigo, você está cuidando de um paciente e você vai trocá-lo e ele está com... E você viu que ele está... Né, ele fez as funções fisiológicas dele e fez cocô. Então, uma luva você vai contaminar. E a outra, aí quando você contaminou, você tira uma e já fica com a outra, né? Com a finalidade de reduzir e prevenir o risco de exposição ao sangue, uso duplo enluvamento do primeiro assistente para qualquer procedimento que durar mais do que 1 hora, pois estudos demonstram que o procedimento de longa duração influencia a taxa de furos nas luvas e aumenta a exposição do sangue. As máscaras, hoje em dia, é um uso, assim, não tem jeito, né? É uso obrigatório. O uso justifica-se por 2 aspectos. Proteger o paciente da contaminação, principalmente quando a incisão cirúrgica está aberta, por micro-organismos oriundos do nariz, da boca, liberados no ambiente, quando eles falam, tosse, respira, porque a gente conversando, a gente está expelindo gotículas, né? E salvaguardar que as mucosas dos profissionais de respingos de secreção, como eu falei, com o caso do óculos, proveniente dos pacientes durante o procedimento cirúrgico. Essa via de transmissão é considerada infrequente, porque nem todas as partículas expelidas contêm bactérias, sendo sua utilização mais eficiente para a equipe de saúde por existir o risco de exposição de fluidos infectantes. Existe um estudo, né, que fala que exige a utilização de máscara que protejam totalmente a boca e o nariz. Tem gente que fica com a máscara aqui, tem gente, né, que fica com a máscara no queixo, não adianta. Recomenda que todas as pessoas utilizam máscara cirúrgica ao entrar na sala de operação, quando materiais e equipamentos estéreis estiverem abertos. Tais máscaras devem ser descartadas após cada uso, manipulando somente as tiras, trocadas quando estiverem molhadas, não devendo ficar penduradas no pescoço e nem dobradas dentro do bolso para ser utilizada posteriormente. Óculos. Devido às doenças transmissíveis por substâncias orgânicas dos pacientes, exemplo, AIDS, hepatite B, adicione-se o uso de óculos ou máscaras protetoras dos olhos como componentes de paramentação cirúrgica. E sobre a preparação do paciente. Como que é? O centro cirúrgico não é um setor onde se lida apenas com materiais e equipamentos. É um centro cirúrgico onde a figura mais importante é quem? É a pessoa que está ali passando por aquela cirurgia, por uma situação de estresse, a sua submetida a uma cirurgia. Nessa situação, os pacientes estão expostos a quê? Insegurança, ao medo, além de estar totalmente fragilizado pela sua própria condição de
saúde. Por exemplo, vamos pegar bem essas pessoas antigas, né, que não tiram a roupa na frente de ninguém. Quando elas são submetidas à cirurgia, o que elas têm que fazer? Né? Elas têm que ficar apenas com os aventais. Então, isso para elas é horrível, né? Então, é muito importante que a equipe de enfermagem no centro cirúrgico cuide de paciente, deixe eles tranquilos, fale que aquilo é natural, que o que ela precisar, né? Aplicando os conhecimentos adquiridos para garantir o conforto, a segurança e conquistar até mesmo a confiança deles, né? Na atenção do paciente pré-cirúrgico, a equipe da enfermagem é responsável por quê? Pelo seu preparo, estabelecendo e desenvolvendo diversas funções de cuidados de enfermagem, de acordo com as especificidades daquela cirurgia específica que ele vai fazer. Esses cuidados, por sua vez, são executados de acordo com conhecimentos especializados para atender às necessidades advindas de tratamento. Incluem orientação, preparo físico, emocional, avaliação e encaminhamento ao centro cirúrgico, com finalidade de diminuir o risco cirúrgico, promoção de recuperação e prevenção das complicações pós-cirúrgicas. O paciente, ele sempre deve ser orientado a alguns cuidados para evitar que tenha uma complicação durante ou após a cirurgia. Entre esses cuidados a serem tomados estão o quê? Preparo da pele. Esse procedimento tem como finalidade eliminar ao máximo a flora bacteriana da pele do paciente. A área em torno da futura ferida operatória deve ser limpa de modo completo e sujeita à tricotomia. Então, quando que ocorre a preparação da pele? Durante ou após a cirurgia. O preparo intestinal, ele é feito antes da maioria das operações, principalmente sob anestesia geral. Ele é importante, o reto está vazio, evitando assim que o paciente evacue durante o ato cirúrgico. Higiene geral. Além do preparo local da pele, um banho completo na véspera da operação ajuda a evitar infecções. Os pacientes deambulantes devem ser orientados a fazer sua própria higiene. Agora, o técnico de enfermagem, ele pode fornecer esse material necessário, como sabão antisséptico, tesourinha de unhas, orientar, né? Porque tem gente que não faz, ou não sabe, ou não gosta, né? Com todo carinho vai explicar. Em caso de paciente acamado, cabe ao técnico fazer essa higiene. Lavando o cabelo com shampoo, limpando, cortando as unhas, lavando os pés e as mãos, realizando higiene oral. Agora, educar e encorajar o pessoal da equipe, o pessoal ele deve fazer isso, representa sinais e sintomas de doenças infecciosas transmissíveis, a se reportar ao supervisor imediato. E ao pessoal, por exemplo, viu que houve alguma contaminação na cirurgia, vamos reportar ao enfermeiro superior, para a gente estar comunicando, para já comunicar com o médico e entrar com o antibiótico. Desenvolver políticas de atendimento ao paciente. Quando o pessoal de atendimento apresenta doenças infecciosas transmissíveis. Essas políticas devem abranger e estabelecer o quê? Responsabilidade em usar serviços de saúde e comunicar doenças, restrições de trabalho e afastamento do trabalho, se caso for cometido de alguma doença, né, que acarrete restrições ao trabalho. Afastar do trabalho e colher culturas apropriadas do pessoal que participa da cirurgia, que apresente lesões cutâneas, até que o quadro infeccioso esteja adequado tratado. Não excluir do trabalho o pessoal da equipe cirúrgica que esteja colonizado, principalmente com os estafilococos áureos, nariz, mãos e outras partes do corpo, ou estreptococos do grupo A não ser que essas pessoas estejam relacionadas à disseminação desse organismo na área de cuidados médicos. As precauções, elas devem ser mantidas em um centro cirúrgico, elas são medidas de controle de infecção que visa a diminuição no risco de transmissão de micro-organismos no hospital.
de um paciente portador ou doente para outro paciente, de forma direta ou indireta, ou de um paciente portador ou doente para um profissional de saúde. Então, gente, são medidas de proteção que devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde. Deve ter essa consciência de que gera, olha o que gera, né? Muita gente envolvida e tem que ter muito cuidado. E quais são as precauções padrões? A lavagem da mão antes e depois de ter contato com o paciente. O que mais? Uso de luvas de procedimento, retirando-se após prestar assistência. Lavar as mãos após a retirada de luvas, que acha que a mão está limpa, pode ter sido contaminada. O uso de avental em caso de contato com sangue e fluidos corporais. Manuseio correto de animal perfuro-cortante, material perfuro-cortante. Tem que estar bem atento. Manuseio correto de artigos e roupas contaminadas. Descontaminações de superfícies ambientais e descontaminações de artigos e equipamentos. Proteção facial. Preparo do corpo do paciente para a cirurgia. Desinfecções de agentes químicos, que é o pulvedine, e a tricotomia, que é a raspagem dos pelos. São utilizados sabões especiais e antissépticos da pele. A limpeza da pele com esses produtos é feita durante o dia que procede a cirurgia ou no mesmo dia, dependendo da rotina do hospital. O emprego dessa técnica visa remover ou destruir os germes existentes na pele. Tricotomia da região a ser operada, bem ampla. Limpeza e corte das unhas, remoção de esmaltes, por quê? Porque se tiver alguma intercorrência, para a gente ver, se tiver escura, né, com esmalte escuro, a gente não consegue ver a cianose. Cianose fica roxo os dedos. Retirar da barba dos homens, por quê, gente, esses pelos? Esses pelos, eles são fonte de contaminação de bactérias, né? Lavagem intestinal ou gástrica, jejum após o jantar e orientação do paciente, promoção de um ambiente tranquilo. Precaução padrão, são indicadas também o quê? Para o atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do seu diagnóstico e do seu estado infeccioso, da manipulação de artigos e equipamentos contaminados, ou suspeito de contaminação do risco de contato com sangue, todos os líquidos corpóreos, secreções e excreções, exceto o suor, com sangue visível ou não, pele não entre mucosas. Os cuidados básicos a serem tomados são, principalmente o quê? A lavagem das mãos, o uso de barreiras, tais como luvas, avental, máscara, protetor de olhos, protetor de face. São indicadas esse tipo de precaução quando há infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes, varicela, infecções de pele, tecidos moles com secreções não contidas em curativo, impetigo, herpes zoster disseminado, paciente com diarreia. Quando a gente tem paciente com diarreia, principalmente familiares dentro de casa, a gente tem que manter do lado água sanitária, porque as bactérias podem ficar até no vaso, né? Então, jogar a água sanitária para a não contaminação das outras pessoas que moram dentro da casa. Os cuidados básicos a serem tomados são uso de luvas e avental durante a manipulação do paciente de catéteres e sondas do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Equipamentos com termômetro, esfigmomanômetro, deve ser sempre exclusivo do paciente. E mesmo sendo exclusivo do paciente, a gente precisa esterilizar, a gente precisa passar álcool, tá? Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, distância mínima. Hoje em dia, né,
Precaução para gotícula. São indicados em caso de suspeita ou confirmação de doenças transmitidas por gotículas, como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola. Alguns cuidados básicos devem ser tomados, tais como: o transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário ele deve usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto, quando não houver disponibilidade do quarto privativo, né? Tuberculose, essas coisas sempre tem que ter, né? Ou confirmação de tuberculose, ou transmitida por aerosol, a laringe bacilífera, sarampo, varicela, herpes zoster, né? Então, a gente tem que higienizar sempre as mãos após o contato com esses pacientes, ter muito contato. O quarto privativo desses pacientes é necessário, mas nem sempre a gente tem. Então, às vezes, por exemplo, quando o paciente também ele está com resistência, né, a antibióticos. Então, você já vê que ele já tem resistência, tem bactéria resistente. Então, é bem, também chegar perto dele e deixar material, os equipamentos de proteção ser só dele. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto. A mesma coisa seria o coronavírus, né? O que eles fazem? Eles pegam e colocam quem tem coronavírus apenas no quarto, né? Apenas um setor, quer dizer. Porque tem tanta gente que um quarto não cabe. A sala de cirurgia, então, por sua vez, requer procedimentos de limpezas específicas. Gente, tem um hospital que eu lembro, a gente não pode falar tem muitos anos, né? Que senão a gente conta a idade da gente e a idade que a gente formou. Eu lembro que é um hospital que eu fiz visita, a gente fechava, acabava a cirurgia, a gente recolhia os materiais, né? Fazia a limpeza básica, não deixava e depois de fazer tudo, né, a esterilização do local, a gente fechava e apertava um botão. Então, eles faziam a esterilização do local. Muito legal, muito legal. Nunca tive curiosidade de ver se isso tem internet. A gente fechava e colocava iniciar e esterilizava. Como se fosse, sabe, aqueles materiais de bombeiro, para apagar fogo, né? Aqueles que ficam, é tipo isso. Esse tipo de limpeza é realizado terminal, tem a limpeza terminal, a limpeza que abrange pisos, as janelas, vidros, né? Luminária, em situação após a alta do paciente, ok? Preparatória. É recomendado que seja realizada pouco tempo antes do início da montagem da sala. Primeira cirurgia do dia. Se estiver sem uso por mais de 12 horas, realiza uma remoção de partículas de poeira. Ela é realizada pela enfermagem com uso de EPIs adequado durante o procedimento. Tem a concorrente, ela é realizada após o término de uma cirurgia e antes do início de outra, para a remoção de sujidade de matéria orgânica em mobiliários, equipamentos e superfície. Agora, gente, aqui acabou a nossa matéria, nós vamos para o nosso exercício. Fica mais gostoso quando a gente fala, né, do que a gente vive, aí a matéria fica mais gostosa, né? Exercício de fixação. Deverá ser entregue na secretaria. Nós tivemos, gente, 2 aulas consecutivas, né? No mesmo dia, colocaram 2 aulas. Aquelas 2 aulas, a data do exercício ficou errada, né? Então, sem problema nenhum, vocês podem entregar. Agora,
essa daqui, a data já vai ser como data correta, tá? Manuscrito. Manuscrito, hoje tá difícil, hein? Escrevendo. O manuscrito deverá ser entregue, deixa eu ver até a data. Até na sexta-feira, na outra sexta-feira. Até no dia 20, tá? Do 11. Ok? Qual que é as perguntas? São 4 perguntas. Em quais ocasiões o técnico de enfermagem deve se paramentar durante a cirurgia? O que você entende por tricotomia? Descreva a técnica completa da paramentação cirúrgica. O momento mais indicado para a realização da tricotomia é por quê? Vocês agora podem apertar pause para ficar nessa tela, ok? Esse é o nosso exercício. Já falei a data para vocês que deverão ser entregues até dia 20 do 11. Na secretaria, manuscrito. Aguardo as perguntas se vocês tiverem dúvida. E o que precisarem de mim, estou às ordens. Um grande abraço e até a próxima aula.